começamos mais um episódio do Estrogênicas. E hoje a gente vai falar de um tema muito importante, que está muito na moda, porque tem muita global passando por essa fase e agora começou a se falar mais sobre isso. A gente vai conversar hoje sobre uma fase muito importante da vida da mulher, que é o climatério. Dá até calor. Minha amiga, difícil essa fala de hoje, né? Porque assim, estamos numa fase do climatério. A gente pode dar um depoimento, né? Sim, vamos dar um depoimento. Vamos fazer uma sessão de terapia, falar de climatério, né? Não, porque eu não posso dar depoimento, não, porque tudo que eu tô lendo aí de climatério, assim, as pessoas ficam quase que cancelando quem fala que tá tudo bem, que é uma fase boa. Então eu tô com medo, porque para mim tá tudo bem, entendeu? Mas eu posso dar depoimento de que não tá. Então pode dar, pode começar. Pode começar, que aí depois eu falo que não é assim com todo mundo. Então, vai lá. Porque, nossa, gente, né, minha amiga? Você que tá aí nos ouvindo, né? Aqui, ó, uma maravilha isso aqui, né? Aliás, agradecer a produção, colocou aqui pra gente, né? O nosso leque. Não é um leque, não. Não é um leque, não, mas calor, principalmente no episódio do climatério. Não, mas sério, você tá falando assim que tá tudo bem, mas a maioria das mulheres não é assim, né? E eu tô exagerando um pouco aqui nos sintomas, mas óbvio que existem. Eles quase matam a gente, né? E no episódio de endometriose, a gente falou de prejuízo de qualidade de vida. Eu vou te falar que compete bem ali, ó, climatério e endometriose no prejuízo da qualidade de vida, porque, olha, é difícil. É verdade. Eu tô querendo que ninguém me cancele, né? Porque pra mim tá tudo bem, mas eu sei que eu sou exceção. Não te salvo, amiga. Você não vai ser cancelada. Eu sou exceção, assim, não foi tão pesado assim pra mim, não tem sido tão pesado assim pra mim. E eu espero que não seja para todo mundo, né? Aí vou te dizer por que não foi pesado para você. Porque você é uma mulher que sempre cuidou da sua saúde, né, minha amiga? Sempre prestou atenção na sua alimentação, na sua atividade física, né? Então, assim, mais uma vez, a qualidade de vida salvando da comorbidade que acaba aparecendo. Então, que é o histórico, né? Exatamente. Que a gente a forma como você leva a sua vida desde o início, né? Eu descobri um pouco tarde que eu tinha que cuidar da minha qualidade de vida. Eu já tinha passado dos 30. Então, agora, né? Óbvio, não sou uma pessoa sedentária, cuido da minha alimentação e tal, mas sim, tenho sintomas de climatério e olha... Pesado. Mas antes da gente ir para a parte do sintoma, vamos esclarecer, né? Que a gente tem um tanto de nomes aí, né? A gente tem o climatério, a gente tem a menopausa. Então vamos... O que é cada coisa, né? Eu gosto de falar, e eu falo isso muito com os meus alunos, né? Assim, quando você falar de menopausa, você vai lembrar que é realmente o fim. Né? E é a última menstruação, é o nome que a gente dá para a última menstruação. Então a gente faz diagnóstico de menopausa para trás, né? Se esta menstruação já aconteceu há 1 ano, ela é a menopausa, né? Então esse é o nome. E o climatério vai ser o período, né, que antecede e ronda a menopausa. E esse período ele pode ser um período bem longo, né? A gente começa a ter essa diminuição aí da reserva ovariana, de novo a gente falando, né? Essa confusão. Mas é porque aí a gente sempre cai na infertilidade, que é o bacana. Essa confusão aí dos hormônios a partir dos 40 anos, né? E esse período ele vai se prolongar até o resto da vida da mulher, né? E aí, então, já deu para entender que a gente vai viver uma boa parte da vida nessa metade da fase, vida, praticamente, né? Pelo menos 30% da vida nós vamos estar ali, mas eu acho que até um pouco mais. Até mais. Né? Então, daí a importância do tema. Dada a expectativa de vida elevada que estamos, né? Observando por aí, eu acho que até mais. Se a gente pensar aí, né, que as mulheres estão vivendo aí 80, 85, né? Isso média, né, gente?
elas estão começando a ter os sintomas aos 40, mais ou menos metade mesmo. Exatamente. Né? Mas uma coisa que eu queria pontuar, né, que já você falou, né, que é um diagnóstico que a gente dá retrospectivo, né, então a mulher tem que ter tido a última menstruação há 12 meses para a gente falar que ela fez a menopausa dela. Então, menopausa é só aquele períodozinho. No normal, né, no público leigo, a gente fala menopausa o período todo. Então, a gente vai usar isso aqui também, tá? A gente não vai ficar usando só climatério, não. Nós vamos usar menopausa também como esse período todo. E esse diagnóstico é muito importante, eu fico batendo nessa tecla aqui, né, do povo que pede toda a tabela periódica de exames, porque isso é uma coisa que me incomoda muito, né? O climatério, a menopausa, né? A gente não precisa pedir exames, né? Se a paciente já tem 12 meses que ela não menstrua e ela está nesta idade, tá aí, é menopausa e ponto. A gente só vai pedir... o lance de não tratar o exame, né? A gente só vai pedir exames na situação de uma mulher, por exemplo, de 30 anos, que fica sem menstruar, e eu tenho que pedir. Mas uma mulher por volta de 45, 48, que está aí com irregularidade menstrual, que está ficando sem menstruar, tem um ano que ela não menstrua, tá certo, já está dado o diagnóstico, né? Então não é necessário ficar pedindo toda a tabela periódica para ela. Que a idade média da brasileira entrar, né? Fazer a menopausa é em torno de 50 anos, isso, né? Que acaba a menstruação. Então, porque às vezes a gente fica falando assim, já tô na menopausa e tá com 40, 41, né? Calma, o caminho é longo. Na verdade, não é tô na menopausa, eu tô no climatério. Exatamente. Né? Tô no clima, né? Exatamente. A menopausa é só o dia, mas a gente faz muito, né? Usa muito essas duas coisas. É uma expressão comum, né? E embora eu acho que realmente tem que esclarecer, a gente acaba usando muito e tomara que as pessoas entendam. E assim, acho que muito importante, né? A gente queria vir falar um pouco disso aqui, até por causa disso mesmo, né? Assim, para começar a desmistificar, né? Eu falei no início que as globais estão entrando no climatério, né? E aí isso é bom, porque toda vez que a gente tem aí muita gente famosa usando uma voz bacana para poder falar de uma coisa que é natural, ajuda a gente, né? Ajuda a gente dentro do e ajuda a gente dentro do consultório. Com certeza. Né? A gente vai poder tratar disso de uma maneira mais leve, mais tranquila, né? E isso é bom. Eu acho que traz também exemplos e traz conforto, né? Que principalmente quando é uma pessoa que é uma celebridade, você fala assim, lá, tá igual eu. Né? Eu acho que a gente se sente confortada, né? De dizer assim, nossa, eu sinto isso, sinto aquilo. Adriane Galisteu também, gente. Olha lá, aquela mulher bonita, né? Loura, grande. Isso. Tá acontecendo com ela também. Tá acontecendo com ela também. Acho que isso é um conforto. E concordando com o que você falou, traz a visibilidade, traz o assunto à tona e dá pra gente a chance de orientar direitinho as pessoas. De orientar e também da gente, né, colocar isso na pauta e a gente começar a ser visível nesta idade também. Porque eu tive uma paciente uma vez que chegou para mim e falou uma coisa muito interessante. Ela falou, engraçado, né, doutora? Parece que a gente vai ficando invisível. À medida que a gente vai envelhecendo, a gente se torna invisível. A gente vai perdendo os atributos de beleza, de juventude, e a gente vai se tornando invisível. E não é para ser assim, né, gente? Porque tem beleza em todas as idades, né? E assim, privilégio demais a gente chegar aos 50, 60, 70, 80, ainda mais como estamos chegando, né? Assim, bem fisicamente, podendo fazer com tudo, qualidade de vida, né? Então, acho que é isso também, né? A gente colocar isso daí, que a gente tem que normalizar, né? Porque eu acho que a gente vem muito da cultura de que a sociedade olha para a mulher como um objeto e um troféu, né? Então, ela tem que ser bonita. Ela tem que ser bonita, ela tem que ser saudável, porque aí ela vai ser uma profissional de sucesso, ela vai ser uma mãe maravilhosa, ela vai ser uma esposa perfeita. E a hora que essa mulher começa a envelhecer, ela começa a
perder algumas coisas, e aí não dá para ser magrela, né? Não dá para ter a pele maravilhosa de pêssego, só a sua. A pele maravilhosa de pêssego e não sei o que. Não dá, gente. A gente tem que saber envelhecer, né? Eu vou te confessar um negócio. Eu tenho medo de ficar velha, de envelhecer. Já tive mais, né? Mas eu tenho medo, não gosto, né? E acho que me identifico muito com muitas pacientes no consultório que falam que não querem envelhecer e não sei o quê, e fazem um monte de procedimento e tudo, que no final das contas vai acabar acabando, né? E a gente vai ter que aceitar o envelhecimento. Mas poder envelhecer com saúde e com tranquilidade, eu acho que faz parte desse discurso do climatério, né? Então, acho que é nossa função falar sobre isso, não nossa como médicas, mas nossa como mulheres. Como mulheres, né? Exatamente. E assim, falando um pouquinho, né, do climatério, né, assim, é bem batido a questão dos sintomas, né, que todo mundo fala, né? Se a gente for ler lá a lista de sintomas, é tipo TPM, né? Dá até vontade de chorar. Tem uma lista que vai de A a Z, passando pelo aramaico, entendeu? Qualquer coisa que você falar é o climatério. Tem sim, esse mas também. Nem sempre é, né, gente? Exatamente. Mas assim, a coisa acho que mais importante, né, é a questão do calor, né? Que é o que a gente falou, são os fogachos, né? Que são esses sintomas, esse sintoma que a gente chama vasomotor, né? Que é um calor diferente, né, Linda? Ô, gente, vamos falar sério. Eu tô igual, como é que é aquela... Tô igual paciente. Igual paciente. Não, mas não é o paciente que eu quero falar, não. É um rapaz que tem na internet que ele fala assim, boa tarde, minha amiga, vem cá, vou falar com você. Teodoro, que ele chama. Né? Ele fala, boa tarde, minha amiga, vem cá. É uma coisa de outro mundo, né? Porque, assim, é um calor que vai acontecer do umbigo para cima. Não adianta você falar comigo assim, mas eu sinto para baixo. Não sente. É mentira. É do umbigo para cima e parece que você está pegando fogo, tem uma labareda, tem aquele emotionzinho que é um foguinho, assim, sabe? Na cara da pessoa. Fica vermelha. Onde você estiver, você está suando assim, ó. Aqui, então, é uma tristeza. Sua. E ele passa em 3 minutos, né? E aí você está debaixo de um chuveiro frio, você sente frio, você quer enfiar debaixo do chuveiro quente, debaixo da coberta. Não tem marido que dê suporte a esse tipo de coisa, gente. Não tem. Muito desconfortável. Não tem, porque assim, você dorme no inverno coberta com roupa, de repente você tá sem roupa, descoberta, com ventilador em cima, passou, vamos pôr a roupa de novo, cobrindo, vem cá, quero te abraçar. Não, agora some. É difícil. É difícil e não tem hora para vir. Né? E assim, né? Esse sintoma, ele é um sintoma que incomoda demais, né? As mulheres. Nossa. E acontece com uma boa parte, né? Assim, a grande maioria vai passar por esse sintoma, né? E ele pode durar uma eternidade. Até uns 10 anos. Porque não tem hora para acabar, gente. Até uns 10 anos desse período. Eu gosto porque aí, ela vem na ciência, né? Bonitinha, eu já escolar. Está ótimo. Pode durar uma eternidade, mas pode passar também, né, gente? Ele passa. Sim. E tem como Tem controlar. mulheres que realmente, né, param de ter sintomas, né? Esses sintomas de climatério. E eu acho que o mais importante é a gente falar que tem como controlar, né? Tem tratamento, Nossa, gente. Tem tratamento. Assim, e percam o medo do hormônio. Nós vamos falar disso, porque, assim, tem tratamento, né? E, né? Não é à toa que o podcast chama estrogênicas, exatamente. Então, além desse sintoma, né, que é muito desconfortável, a gente também tem um outro sintoma que as pacientes queixam bastante e que também é bem desconfortável, que é o sintoma que a gente chama de gênito urinário, né? Que esse é o ressecamento vaginal. Ele vai demora um pouco mais e só vai chegar para quem não faz tratamento, não é você. Não sou eu. Não, tenho tratado. A gente moderna trata, né? É o ressecamento vaginal, né? Esse sintoma de fato incomoda bastante e esse sim, além de atrapalhar a qualidade de vida da mulher, também é um sintoma que bagunça ali os relacionamentos. E tem né? os desdobramentos do ressecamento, porque não é só não conseguir ter relação porque tá seca, não é isso, né? É ter mais
infecções vaginais, por causa do ressecamento, é ter mais infecção urinária por causa do ressecamento, e por aí vai, e você começa a ter perda urinária, você começa a ter outros sintomas por conta do ressecamento. Então, eu acho que você resumiu bem, foi excelente. São 2 sintomas que são muito frequentes e que são os mais importantes e que realmente vão nortear aí o que a gente vai fazer e como que a gente vai fazer essa abordagem, né, de tratamento e tudo. Eu achei fantástico. Fora esses 2, a gente tem a tal da lista, né? Que tem muita coisa, de tudo. Né? Tanto... A vontade de matar as pessoas, né? Utilizar o réu primário. A vontade... Aí, ao mesmo tempo que você tá com raiva, você chora, né? E aí você fica triste, aí fica depressiva, de repente você fica eufórica. É uma labilidade emocional muito absurda, grande, né? Principalmente se você tiver um trabalho estressante, uma vida familiar que também te causa estresse, e tudo isso tudo vai modificando, e aí a gente vai corroborando com a ideia de que a qualidade de vida tem que vir em primeiro lugar sempre. Exato. Né? A gente tem também muita queixa, né, de... o nome que está me vindo aqui agora é o brain fog, mas qual que é o nome que tem? A turvação visual, zumbido no ouvido. E aquela coisa da cabeça, né? Assim, mais, de não consigo lembrar das coisas. Onde é que eu... Cheguei no quarto e o que eu vim fazer aqui? Né, eu tô com essa falta coisa na de mão. Memória. O que é isso? Então, assim, é uma coisa que dá muita angústia, né? Principalmente para essa mulher que está no mercado de trabalho, que tem que mostrar que, né, dá conta das coisas, que é capaz. Então, isso incomoda demais essa mulher, né? Essa sensação de perda de controle. Exatamente. Né? E eu acho que a gente pode incluir aí nessa listinha mágica de resumir, né, a listona, a perda de libido, né? E aí a perda de libido, ela vai vir por um tanto de motivos, né? Assim, ela vem por causa do ressecamento vaginal, ela vem porque essa mulher está tendo uma modificação no corpo dela, né? Ela está mudando a composição corporal, ela tá vendo os sinais do envelhecimento. Então, assim, o climatério, ele acontece junto com o envelhecimento, e aí ela tem que entender que, gente, eu fico imaginando, que eu não lembro, né? Mas eu fico imaginando que na adolescência era essa também, né? Não posso falar palavrão aqui. Mas na adolescência era isso também. Você tinha um corpo, de repente era outro corpo. Diferente. E agora você tem um corpo e é outro corpo de novo. Então, assim, é passar por tudo isso outra vez. E isso daí atrapalha a autoimagem, a autoestima. E isso vai repercutir lá na cama, né? Às vezes o parceiro também está com algumas dificuldades e ele não aceita, que né? Homem também envelhece, ele né? não consegue falar muito bem e fica colocando essa culpa, né, na mulher. Mas é porque você é assim, você é assado. E aí isso vai gerando, né, essa baixa estima, e isso, lógico, vai refletir na libido, obviamente. Com certeza. Né? Eu acho que tem uma diferença da adolescência, porque lá na adolescência, quando você, né, começa a sentir essas modificações, você ainda não conhece o sexo, né? Ainda não existe esse conhecimento, né? Quando você chega no climatério, né, entre 40 e 50 anos, você é uma mulher que já viveu, né? Tem o seu relacionamento, já teve o seu relacionamento, você quer se relacionar, você quer ter um sexo saudável, e aí chega o climatério e fala: senhora, reveja os seus conceitos. Né? E aí, mas é verdade, porque a gente quer que o sexo faça parte da vida, entendeu? Porque é uma coisa legal. E a gente precisa entender que precisa cuidar para que realmente você tenha até uma sexualidade saudável também no climatério. Porque ela pode continuar acontecendo. Aliás, ela pode ser até melhor, né? Porque aí não tem aquele pavor de ficar grávida, de né? ficar grávida, aquele exatamente. Medo de ficar grávida não existe mais, então aí pode ter um sexo muito mais Mas a gente bacana. Tem que ter cuidado com falando isso, né? Porque às vezes as pessoas acham que a partir dos 40 anos está liberado que não engravida. Não. Calma, crianças. Não é assim. Não é bem por aí, né? Assim, a gente vai, né, falar sobre isso também. Chegaremos lá.
E a gente tem também, né, uma outra coisa que é muito importante da gente falar nessa fase, né, que não é bem sintoma, mas pode ser que sim, né? A mulher começa a ficar mais propensa a algumas doenças, né, principalmente sim. As doenças cardiovasculares. Né? Então, a gente tem que ficar muito atento, porque pode aparecer aí uma hipertensão, né? Pode aparecer aí uma diabetes. Então, é um momento mesmo que a pessoa tem que colocar a mão na consciência e falar, bom, a partir de agora eu preciso me cuidar. Vivi uma vida louca até agora, mas a partir de agora eu tenho que me cuidar. E eu acho que muitas vezes, eu falo muito isso para os meus alunos, muitas vezes é o momento que a mulher vai ao médico, né? Ela negligenciou essa ida ao ginecologista ou ia esporadicamente e agora ela está sentindo tanta coisa, está apresentando tanto sintoma, está atrapalhando tanto a vida dela que ela fala, nesse momento eu preciso ir ao médico. E aí é a chance que você tem de orientar, de fazer com que essa mulher olhe para ela, enxergue o que está acontecendo e mexa na qualidade de vida dela. Né? Acho que isso é importante porque pode ser a sua chance de ajudar essa mulher. Né? E além dessa questão das doenças cardiovasculares, né, a gente tem também um pouquinho depois, né, porque tudo isso que a gente está falando segue uma linha, né, de acontecimentos. Começa com o sintoma vasomotor e vai andando. E um pouquinho mais na frente a gente tem a osteoporose, né, que é uma outra doença própria do climatério, né, própria do envelhecimento. Próprio do climatério, não, falei errado, mas é próprio do envelhecimento, que homem também pode ter osteoporose. Que é a perda de massa óssea, né? Isso, a gente ficar com o osso fraquinho, né, com mais risco de quedas, né? Exatamente. E com a queda, tudo que pode acontecer aí com uma pessoa idosa. Né? Então, assim, é um momento mesmo muito importante para a gente poder tentar evitar os riscos futuros, né? Porque é o momento que acontece, a mulher ainda está muito jovem, né? E ela pode mudar ali a chavinha, né? Para ter uma vida com mais cuidado mesmo e ter um avançar aí da idade com mais qualidade, né? Com certeza. Então, eu falei lá atrás, né, que a gente não precisa de exames para poder diagnosticar, né? E não precisa mesmo, né? Mas a gente precisa de exames para poder avaliar essa paciente. Isso. Então, a gente pede, sim, exames laboratoriais. Eu não sou contra pedir exame laboratorial, não, tá? Porque fica parecendo que eu não quero pedir. Os laboratórios de análises clínicas, favor, não processar, né? Eu acho que a gente tem que pedir, sim. Tem muitos exames, né? A gente precisa pedir sempre exames com relação à questão das doenças metabólicas, né? Doenças cardiovasculares e metabólicas, porque ali aumenta o risco, né? E também o rastreio daquelas doenças que aumentam a incidência, né? A incidência nessa fase, né? Eu acho que até é um tema legal, né? Para a gente poder fazer, um outro episódio falando só desses rastreios. Mas, assim, a grosso modo, né? A gente tem que lembrar, porque as pessoas, às vezes o público leigo não tem muito isso, né? No seu entendimento, mas o que mata a mulher não é câncer de mama. O que mata é a doença cardiovascular, né? O que mais mata a mulher no climatério é infarto, mais do que o câncer de mama. Não é que o câncer de mama não exista e não mate não, tá, gente? Mas é que é mais comum a gente ter doença cardiovascular, infarto, AVC nessa mulher, nessa fase. Né? É verdade. Então, a gente precisa, sim, avaliar e tratar, né? E aí, vamos lá para o tratamento? Vamos. Graças a Deus ele existe, né, gente? Nossa Senhora. Graças a Deus ele existe. Acho que de tudo que a gente falou, de qualidade de vida, de tudo, eu acho que a gente falar hoje sobre terapia de reposição hormonal é uma vitória, né? Assim como lá na década de 60 a pílula contraceptiva foi uma vitória, acho que hoje a terapia de reposição hormonal também é uma vitória que proporciona melhor qualidade de vida, proporciona que as mulheres tenham um envelhecimento mais saudável e tenham mais saúde, não só ginecológica, mas para a sua
saúde ginecológica, a sua saúde mental, a sua saúde sexual. Eu acho que a reposição hormonal é, sim, uma coisa que todo mundo deveria conhecer, que todo mundo deveria saber que existe e que é, sim, muito bom. Né? Eu gosto de falar o seguinte, o hormônio é uma coisa maravilhosa. Você só tem que ter cuidado com ele. Né? Porque tem a indicação e usar dentro da indicação. Tudo que é bom, né? Quando é de mais ou quando é de menos, não funciona. Então, essa reposição hormonal tem que ser muito bem acompanhada, né? Independente da forma como ela seja feita, se você vai repor oral, se vai repor transdérmico, se vai repor através de cutâneo, DIU, a gente tem que saber as indicações, né? Saber individualizar o tratamento e saber se aquilo que a gente está direcionando está causando realmente melhora para essa mulher, né? Então, exatamente. É importante fazer essa diferença, mas frisar que é válido e é importante e faz um bem danado. E assim, quando a gente fala de reposição hormonal, né, a gente está falando de estrogênio. Exatamente. Né? Se a gente falou lá atrás, né, que é uma diminuição da reserva ovariana, é o fim do período reprodutivo, o que está faltando para essa mulher é estrogênio, o estrogênio que caiu. É o estrogênio, né? Que é o hormônio feminino, né? Assim, é ele que dá o viço da pele, que deixa o cabelo bonito, né? Então, é ele que a gente está perdendo com a perda da reserva ovariana e é ele que a gente tem que repor. Exatamente, é ele que a gente tem que repor, né? E aí a gente tem, né, assim, muitas opções de tratamento, né? É muito importante a gente sempre frisar aqui, né, que as opções de tratamento são os remedinhos que a gente compra lá na farmácia, né? Exatamente. Esses remedinhos que a gente compra na farmácia são os que estão estudados, que são seguros, exatamente, né? Testados. São testados, os que a gente tem a devida conhecimento e segurança para usar, exatamente. São os aprovados pela Agência Nacional, né, de Saúde, da Vigilância Sanitária, que as pessoas esquecem disso, né? A gente não pode sair por aí usando qualquer coisa, porque implantando qualquer coisa, né? A gente não pode fazer isso. Exatamente. Isso é um alerta muito grande, porque essa fase, né, é uma fase tão que a mulher fica tão assim, frágil, né? Ela fica tão... tá tudo tão difícil que ela aceita muitas coisas, né? Qualquer um que chegar e falar, você vai usar, você vai repor, e aí você vai melhorar, e ela acredita, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem que milagre. A gente tem que repor o que está faltando, e o que falta para nós é o estrogênio, com certeza. Né? E a gente tem, então, possibilidade de usar oral, né? A gente tem possibilidade de usar vaginal, a gente tem possibilidade de usar de adesivos, a gente tem possibilidade de usar gel, né? Então, isso vai depender de cada mulher, né? De cada... qual é a indicação, né? Qual que é o sintoma que essa mulher está tendo. E adaptação dela ao tipo de via que vai ser administrada, né? Exato. Então, assim, muito importante a gente também saber que não é obrigatório fazer a reposição, exatamente, né? Mas que ela sim melhora muito, principalmente para essa mulher que é sintomática. Às vezes a mulher que não tem sintoma, ela não precisa fazer o uso, mas aquela que é sintomática, a gente precisa sim fazer, e se ela não tiver contraindicação, vale a pena fazer. Então não precisa ficar com medo, né, de fazer o uso do hormônio. Exatamente. Né? Eu acho que isso é fundamental, a gente frisar muito, não tem que ter medo de usar. O que você precisa é ter consciência de que durante o uso, você precisa estar monitorizada, né? Não tem que ficar neurótica, mas você tem que ter a sua visita ao ginecologista regular, você tem que fazer os seus exames regularmente, os seus rastreios, né? De colo de útero, de mama, de intestino, de osteoporose, né? As pessoas esquecem um pouquinho do intestino, esquecem da osteoporose, fazer a prevenção das doenças cardiovasculares. Então, o uso do hormônio, ele é muito legal, ele traz pra gente um monte de benefício,
né? E a gente tem que lembrar que é só a gente manter a rotina, manter a visita regular ao ginecologista para a gente poder levar isso de uma forma bacana. Uhum. E aí, né, Leila, a gente vê aí, né, tá vendo muito as pessoas falando que tem que repor testosterona. E aí, como é que fica essa história da testosterona? Então, mas aí eu acho que o esclarecimento que precisa ser feito quando a gente fala que a mulher tem uma queda no nível de estrogênio, né, a gente tem que lembrar que essa testosterona, ela sofre uma queda. É uma queda muito pequena, né? Muito mínima. Muito mínima, porque né? A gente já não tem, né? Como é que cai aquilo que não tem? Por que é que a gente precisa repor uma coisa que não é primordial, né? Ah, Leila, mas quando eu fiz uso da testosterona, eu fiquei melhor, eu tive mais disposição. Claro, é isso que ela vai fazer. É testosterona. É a testosterona, é isso que ela faz, entendeu? Nossa, mas eu fiquei com a libido lá em cima, eu queria transar todo dia. Minha amiga, todo mundo vai ficar, entendeu? Agora, dizer pra gente que é necessário repor a testosterona, não é. Não é necessário. Você pode chegar à conclusão de que você quer e de que isso pode te trazer um benefício. Isso é outra conversa. Na verdade... Só que precisa medir as consequências disso. Na verdade, a gente não pode repor, né? A gente vai repor aquilo que a gente não tem, que está faltando, isso. Né? A gente nunca teve, né? Testosterona é uma coisa que a gente tem, é pífio, né? A quantidade de testosterona que a gente tem na vida toda. Então, quando a gente pensa em repor em níveis suprafisiológicos, como tem sido feito... Porque as pessoas associam a testosterona à libido, entendeu? Por quê? Por conta da questão do machismo. Porque aquele homem que é pegador, que tem né, uma libido lá em cima, que fala que transa todo dia, não sei o quê... ele é considerado um cara com testosterona alta. Nem sempre é, né? Falamos entre os dentes. Mas a gente tem que lembrar que não é assim que acontece com a mulher. Exatamente. Né? E que essa testosterona, quando ela vem, ela pode levar a uma série de repercussões graves, inclusive piora, né, dos riscos para doenças cardiovasculares, que é o que a gente já está com risco nessa fase. A gente pode piorar em muito isso daí, né? Então, assim, é uma coisa que, de fato, a gente precisa falar, porque nessa fase a gente está vendo cada vez mais, né? Paciente chegando com cada prescrição estapafúrdia, assim, nessa semana passada. Eu recebi uma paciente que o digníssimo colega, ele prescreveu uma droga aí, em fita adesiva que colocava dentro da vagina. Fita adesiva que colocava dentro da vagina. Ou seja, as pessoas inventam umas coisas malucas que não está escrito em lugar nenhum. Você não compra isso lá na farmácia e as pessoas compram essa ideia. E começa a usar... Alguém faz isso? Alguém fabrica isso? Pois deve fabricar, mas eu acredito assim que ela deve ter comprado lá no consultório do cara, né? Nem sei o que tem lá dentro, se tem de verdade o que está falando que tem, né? Que é o problema, né? Dessa onda agora de chip, não sei o que. A gente não sabe o que tem, a gente não sabe como é que é feita a fabricação. E me assustou, porque foi a primeira vez que eu ouvi, né? Fita adesiva que coloca dentro da vagina. Eu falei, meu Deus, o que será que tem ali dentro? E a pessoa tem coragem, né? De se submeter a usar uma coisa que ela nem sabe quem fez, quem produziu, qual que é a segurança que aquilo tem. Então, muito grave isso, né? Eu acho que toda prescrição tem que ter uma indicação, né? A gente dizer aqui que não vai usar testosterona nunca, não é verdade. Não é verdade. Né? A gente tem indicações, a gente tem prescrições corretas de testosterona, né? Agora, isso não pode ser banalizado. A testosterona no climatério, ela tem uma única indicação, né, que é para o tratamento do desejo sexual hipoativo, desde que a paciente já tenha feito todas as outras coisas, ela esteja adequadamente estrogenizada, tenha feito todas as outras coisas,
aí então a gente pode lançar a mão por um curto período de tempo. Isso. Então, assim, é muito importante até que porque ela pode isso fique afetar claro. o fígado, rim, exatamente, coração, né? Tudo isso. Agora, além, né, da terapia hormonal, a gente, assim, já caminhando para o final, precisa falar, né, que não é só a gente pensar assim, que vai lá, vai usar um hormônio e que, ok, vai estar tudo maravilhoso e vai melhorar tudo, né? De novo, a gente vai falar aqui da tal da qualidade de vida, né? Sempre. Dos hábitos de vida, da mudança do estilo de vida. Eu acho que nesse podcast a coisa que as mulheres mais vão ouvir é isso, né? A gente Sempre. falando de estilo de vida. Sempre. Né? Então, assim, tem uma coisa que é muito, muito, muito importante para a gente, do ponto de vista de saúde, que é a atividade física. Né? Não existe nada, nenhum medicamento, nenhuma terapêutica, nada que faça por nós o que a atividade física faz. Com certeza. Então, a atividade física ela diminui a mortalidade em 30%. Então, a atividade física, se você não fazia, agora acabou. Precisa fazer. Acabou. Agora está na hora de fazer. Né? Se você já fazia, vai continuar fazendo. Um pouquinho Mas mais. Lembrar, exatamente, lembrar que a gente tem que ter um foco, né? E os estudos estão mostrando isso cada vez mais, no exercício de força, né? Que a gente tem, né? Nós mulheres, a gente vive essa coisa do querer ter um corpo muito magro, né? Fazer muito cardio, porque tem que ficar magra. Mas os estudos estão mostrando cada vez mais a importância da gente ter músculo, né? Para a gente ter uma velhice bacana, né? Então, precisa fazer atividade física com exercício de resistência, né? Então, é musculação, exercício de força, para poder ter músculo, para poder chegar na velhice de uma maneira melhor, né? Tem que fazer cardio também? Tem. A gente tem aí uma recomendação, né? A recomendação, ela é muito clara, né? Em torno de 150 a 300 minutos por semana de atividade aeróbica, e aí pode ser qualquer coisa. Nadar, caminhada, natação, bicicleta, qualquer coisa, né? E pelo menos... Beach tênis, qualquer coisa. E de 2 a 3 vezes por semana de atividade de resistência, né? A musculação. Pegar peso mesmo, pegar ferro mesmo. Não adianta o Pilates. Não, o Pilates é bom. Então, tem aí essa recomendação da importância de fazer atividade de flexibilidade, de mobilidade. É outro tipo também, de atividade. Que é o Pilates, mas não pode furtar da musculação. Mas o Pilates não substitui a musculação. De jeito nenhum. Ele é para trabalhar flexibilidade, trabalhar mobilidade, né? Equilíbrio, né? Mas a musculação, gente, não tem jeito. Não tem jeito, não tem saída. Quem não gostava tem que passar a gostar. Tem que fazer. Encerramos com essa notícia bonita. Bonita. Né? Fora isso, tem que lembrar da alimentação, né? Alimentação, minha querida, tem que lembrar todo dia, toda hora, né? A gente não tem como fugir da alimentação. Até porque se você não se alimentar bem, você não consegue fazer atividade física, o resto vai tudo degringolar. Mas eu acho que é uma mensagem que a gente pode falar como mensagem final, né? Que o climatério é uma fase que vai acontecer com todo mundo. A não ser que você morra antes dele, né? Mas vai acontecer com todo mundo e vamos passar por ele com sabedoria, com tranquilidade, com consciência, né? Com boas orientações, para que a gente tenha realmente uma vida melhor, uma vida mais saudável e que a gente possa aproveitar da melhor forma possível. Isso, viver essa fase de uma maneira mais leve, né? Não é? Bem mais leve, com certeza. Muito bem, acho que falamos assim, você está satisfeita? Faltou infertilidade no climatério, mas eu acho que não cabe neste momento. Concorda comigo? Acho que você pode falar aí, né? Não, acho que não. Acho que a gente vai ter que falar disso em outro momento. Né? Só lembrar, né, que no climatério, né, a menopausa, nós falamos lá no início, é o fim da idade reprodutiva. Então, a gente, a priori, não consegue engravidar espontaneamente. Mas aí, como médico especialista em reprodução assistida, você não pode pôr um ponto final nesse assunto. Não pode pôr ponto final. Nós vamos fazer um outro podcast,
né? Onde vamos falar sobre isso. Vamos falar das possibilidades, mas espontaneamente... Espontaneamente, não. Espontaneamente não a tem gente... jeito. Não tem jeito, né? Muito bem. Muito bem. Se você gostou desse episódio, compartilha com as suas amigas. Se você ficou com alguma dúvida, deixa pra gente aqui nos comentários. A gente vai ter o maior prazer de responder. E continua de olho nas nossas redes sociais, onde a gente vai ter os nossos cortes, a gente vai estar sempre informando vocês a respeito dos nossos podcasts que estão presentes em todas as plataformas de áudio.